Olá, povo querido, sejam bem-vindos a mais um Entre a Gente. E eu vou tentar responder algumas perguntas que vocês fazem por aqui. Quero agradecer porque você tem deixado nos comentários ou nas nossas redes sociais as suas perguntas. E na medida do possível, a gente está tentando responder a todas, ok? Qual a primeira pergunta de hoje, Miguel? Primeira pergunta é a pergunta da Renata Silva. Fala, Renata. Fale um pouco sobre a glutonaria. A glutonaria é listada entre as obras da carne, ou seja, aquilo que a nossa vontade produz, o nosso desejo produz. Então, a glutonaria é quando você coloca a comida, é a idolatria com a comida, né? A comida começa a ocupar um lugar na sua vida mais importante do que as outras coisas. Então, aquela pessoa, porque a comida é uma necessidade legítima, né, gente? Todos nós temos a necessidade de comer. E não só a necessidade, mas o comer também é um prazer lícito. Nós temos, Deus colocou na nossa língua as papilas gustativas, né? E através dessas papilas gustativas, nós podemos sentir o sabor de coisas boas e também de coisas ruins, para impedir que a gente engula aquilo. Então, o comer, ele está também conectado ao prazer, mas nós não podemos ser dominados por nenhum tipo de prazer. Essa idolatria com uma determinada função do nosso corpo, ele pode se tornar uma prisão para nós. Então, o que acontece? A pessoa que gosta demasiadamente de comer, ela vai descarregar as suas ansiedades, as suas angústias comendo. E ela começa a comer, perde o limite e aí ela começa a se autodestruir, né? A gente fala muito sobre o problema do alcoolismo, o problema das outras drogas. A gente vai buscando alívio na droga, alívio no cigarro, alívio no álcool. Isso vai trazer destruição para o nosso corpo que não pertence a nós, é templo do Espírito Santo de Deus. Não é isso? Nós somos mordomos do nosso corpo, cuidadores do nosso corpo, e não apenas fazemos o que queremos do nosso corpo. Sabe aquela história, meu corpo, minhas regras? Não vale pra gente, que uma vez que a gente entende que Jesus também morreu pela totalidade do nosso ser, e isso inclui o corpo. Inclusive esse corpo, ele será ressuscitado e glorificado. Então Deus não descarta o corpo é importante para Deus. A gente vê, por exemplo, Satanás demandando com Miguel pelo corpo de Moisés. A Escritura cita essa passagem, né? O que mostra que o corpo é importante, sim, e nós somos mordomos do corpo, então nós temos que cuidar bem do corpo. E a idolatria é a disfunção da nossa adoração, quer dizer, o que deveria estar sendo levado a Deus e o que deveria também estar sendo solucionado em Deus, a gente começa a solucionar por nossa própria conta e risco, e começamos a comer como se não houvesse amanhã, e isso vai trazer danos para a nossa saúde. Então, é isso que é glutonaria. É pecado, é obra da carne, e ele deve ser combatido. Tudo é com equilíbrio. Pergunta da Natália Araújo Ribeiro. Fala, Natália. Paz do Senhor. Paz. O que acontece com quem não dá o dízimo? Não acontece nada. Acontece que você está em desobediência, né? Essa é a verdade, gente. O dízimo no Antigo Testamento, ele é uma instituição onde a pessoa trazia a 10ª de toda a sua produção, né? Sua produção agrícola, seus animais e tal. E isso foi readaptado então para o nosso contexto, onde hoje nós não trabalhamos como agricultores, como, enfim, né, as capacitações agrícolas e agropecuárias. Hoje nós trabalhamos em outro nível, então o 10% daquilo que a gente produziu. Coríntios ensina sobre isso, sobre sermos generosos nas nossas ofertas, entendendo que a casa de Deus, ou a igreja, a instituição igreja, ela é um organismo vivo e que sobrevive também da mesma maneira que a nossa família sobrevive, né? A gente não vive de ar, não é isso? Nossa família também não precisa de passar por manutenção. A casa que a gente mora precisa de manutenção, tem os gastos com água, luz, telefone, as contas da casa. Assim é a casa onde a família de Deus se reúne, a igreja.
igreja. Então as contribuições, os dízimos e as ofertas, elas não são invalidadas pelo Novo Testamento. Inclusive, se você estudar mais como é que funciona essa história de dízimo no Novo Testamento, a gente chegaria à conclusão que a gente teria que dar ainda mais, ser ainda mais generosos, entendendo a graça de Deus que não poupou seu único filho, né? Mas vamos nos ater àquilo que foi instruído a nós, a 10ª parte dos nossos ganhos. Agora, a Bíblia também fala que aquele que dá deve dar com alegria, entendendo que está obedecendo a Deus e investindo numa boa terra, né? E para isso você tem que confiar na maneira como a sua igreja é a gestora, né, do dízimo da oferta. Eu particularmente acho o seguinte: a gente obedece. A partir do momento que o dinheiro saiu da minha mão, ele já não é mais problema meu. Eu obedeci e eu fiz o que eu tinha que fazer. Então, a partir do momento que saiu da minha mão, eu não vou ficar procurando saber o que eles estão fazendo com o dízimo e a oferta, porque não me pertence. Ele não me pertence, não é um dinheiro meu, ok? Então não me interessa como ele está sendo usado. Quem está usando, sim, vai ter que prestar contas de como está usando aquele dinheiro que foi depositado no altar do Senhor, né? Agora, eu também acho importante você entender como que a sua igreja funciona. Ela é uma igreja que cuida do órfão, da viúva, do necessitado, ela distribui cestas básicas, ela tem um quadro de funcionários que é necessário para o bom funcionamento da igreja, ela tem pastores que estão ali acompanhando as ovelhas, disponíveis para a ovelha, para o ensino, para o conselho, para ir no casamento, para fazer o casamento, para fazer o velório. Ela tem esses pastores ali disponíveis. Então, digno é o trabalhador do seu salário, diz a palavra de Deus, né? A gente paga consulta para o médico, a gente paga consulta para o psicólogo, mas a gente não quer pagar o salário do pastor. Agora, se você vê que há usura na forma que um lida com dinheiro, há abusos, enriquecimento, aí é momento de você questionar se você está no lugar certo, né? Porque eu acho que isso também deve refletir na nossa liderança, uma seriedade na maneira com que o dízimo, a oferta é gerido. E eu acho tão interessante, as igrejas históricas, elas funcionam muito com um conselho, né? Não é o pastor que manda no dinheiro. Então tem um conselho gestor da igreja, onde sabe quanto que vai pagar o salário dos pastores, quanto que vai para a ação social, quanto que vai para as contas e para a folha de pagamento da igreja. Então isso tudo tem igrejas muito sérias. E eu acho que nós devemos obedecer, antes de mais nada, a palavra de Deus, porque é uma instrução bíblica. Aí você me perguntou, o que vai acontecer com quem não dá dízimo e oferta? Vai deixar de obedecer. E quando você deixa de obedecer, você deixa de colher dos frutos da sua obediência e passa a colher dos frutos da sua desobediência. É uma lei natural, gente, igual a lei da gravidade. Se eu pular dessa janela aqui, o que vai acontecer comigo? Eu vou me esborrachar lá eu estou aqui no 2º andar, minha janela é sobre pilotis. Eu vou me esborrachar lá embaixo e o meu corpo vai pagar a pena porque eu desobedeci a lei da gravidade. Então, é isso. Deus não está esperando para te amaldiçoar porque você não está dando dízimo, não, entendeu? Deus não está esperando para amaldiçoar se você não dá o dízimo, vou repetir isso. Mas ele fica impedido de te abençoar nas áreas financeiras da sua vida por causa da desobediência. A nossa própria desobediência coloca um veto aí. Pergunta do Wallace Davis. Sim, como Wallace. Potencializar a grande mulher de Deus que tenho em casa? Orando por ela, investindo, né? Se ela quer fazer um curso, eu não sei como, essa grande mulher, como que ela é uma grande mulher de Deus, e tem várias maneiras de uma grande mulher de Deus se mover no reino, né? Ela pode ser uma ótima mulher, uma grande mulher de Deus como mãe, como esposa, como dona de casa. Ela pode ser uma grande mulher de Deus como conselheira, como aquela que tem uma palavra sempre temperada. Ela pode ser uma grande mulher de Deus por causa dos talentos que ela carrega. Então, acho que antes de mais nada você deve encorajá-la, que ela escute de você que ela é uma grande mulher de Deus. Você deve encorajar a sua mulher com palavras de afirmação. Você deve, se ela tem interesse de estudar, de se aprimorar nas suas potencialidades, encoraje a sua mulher, né? E ore para Deus fazer com essa grande mulher de Deus o que Ele quer fazer. O meu conselho é: não force portas. As portas que o Senhor tem para abrir para a gente, Ele abre.
O que eu percebo é muita gente querendo dar um jeitinho para fazer o ministério acontecer. Sabe como? Gente, o ministério ele acontece. E ele não precisa de holofotes para acontecer. Tem muita gente necessitada. Talvez a sua esposa já esteja em amplo cumprimento do ministério dela. Se ela tem mulheres que gostam do conselho dela, se ela está ensinando alguém a cozinhar, se ela está cuidando bem da casa, ela já está no franco desenvolvimento do ministério dela. A gente tem que parar de fantasiar que Deus está usando quem está com o microfone na mão, quem está cantando, quem está gravando, quem está fazendo programa, entendeu? E se Deus tem isso para ela, Deus vai abrir portas. Eu estou falando isso diante de Deus com vocês, eu nunca almejei estar aqui hoje fazendo um programa, respondendo perguntas, eu nunca almejei isso. Muito pelo contrário, eu comecei servindo a Deus na igreja, fazendo teatro, cantando no coral, entendeu? Eu nunca almejei. E os caminhos, Deus foi me levando, me tratando, me curando, né? E à medida que Ele foi me tratando, me curando, Ele foi fazendo o que Ele queria fazer. Eu vou te dizer, todas as portas que eu tentei abrir com as minhas próprias mãos foram frustração e foi desvio da vontade de Deus para mim. Então eu quero te encorajar, diga para sua mulher que ela é uma mulher de Deus, encoraje a sua mulher, seja um facilitador na vida dela, se ela quer se aprimorar, se ela quer estudar, se ela quer se aperfeiçoar em alguma área da vida dela. O avião está passando, eu moro perto do aeroporto, então de vez em quando nós seremos interrompidos pelos pequenos aviões que voam por aqui. E é isso, né? O meu conselho é: não force portas. O Senhor tem a chave daquelas que Ele quer abrir. Amém. Kátia Pessotti Santos pergunta: Fala, Kátia. Helena, você acredita que estamos vivendo o fim dos tempos? Olha, Kátia, o dia e a hora nós não sabemos, né? O Senhor mesmo nos ensinou que o dia em que todas as coisas iriam convergir para Ele, que nós não saberíamos, a volta de Jesus. Eu acredito que você esteja dizendo o fim dos tempos como nós os conhecemos, né? Como nós o conhecemos, porque vai ter outra história, uma nova terra, um novo céu, o governo sairá de Sião, ou seja, é o Senhor quem vai reinar. Então, assim, o tempo como a gente conhece, né? Eu acredito que a gente pode estar caminhando para isso, sim, por causa, não apenas dos últimos acontecimentos, mas por causa dos últimos acontecimentos somados a uma coisa muito importante: a constituição do Estado de Israel como Estado. Entenda, Israel, logo depois, no ano 70 depois de Cristo, né, Israel foi dissolvido como Estado. Então começou a diáspora. Não existia mais um Estado do povo de Deus, a terra do povo de Deus. Ele foi espalhado pelo mundo todo, né? E para o cumprimento das profecias, Israel tem que estar novamente na terra, né, que Deus designou para ele. E isso aconteceu, eu acho que foi em 1948, se eu não estou enganada. E então Israel foi constituído depois da Segunda Guerra novamente como nação. E então os judeus começaram a voltar para a terra, né, o espaço geográfico. Então porque guerras, rumores de guerras, terremotos, maremotos, todos esses sinais do fim, eles já aconteciam ao longo de toda a história, mas agora desperta para a gente um novo olhar, porque agora Israel é novamente constituído como Estado, ok? Então, as coisas que começaram a acontecer depois dessa instauração novamente de Israel como um Estado, aí nos aponta para um desfecho, né? E sim, eu acredito que a gente pode estar vivendo, mas pode ser semana que vem e pode ser daqui 20 anos, né? Então, estejamos prontos todo o tempo, porque o fato é que quer vivamos, quer morramos, somos do Senhor. A gente deve estar pronto todos os dias, ou para vê-lo voltando nos ares, ou para estar com Ele, nos encontrar com Ele, né? É isso. Pergunta da Suian Souza: como devemos jejuar? Primeira coisa que você deve saber para jejuar é que o jejum é uma disciplina espiritual, ou seja, eles perguntavam para Jesus: por que os discípulos de João Batista jejuam e você não jejua? E os seus discípulos não jejuam, né? E Jesus falou assim: eles não jejuam porque o noivo está com eles, mas chegará um tempo que o noivo será tirado, então jejuarão. Então Jesus ainda estava com seus discípulos,
Eles estavam ali naquele relacionamento íntimo e crescendo no entendimento do Evangelho. Mas haveria um tempo que o Senhor seria tirado e então nós teríamos que jejuar. Então o jejum é uma disciplina espiritual da igreja, como a oração como a solitude enfim. O jejum, a primeira coisa que você tem que entender é que ele é uma disciplina e não é uma barganha. Às vezes a gente acredita que a gente faz jejum para fazer uma troca com Deus. Eu jejuo, faço um sacrifício e o Senhor me dá um pagamento em troca. Não, o jejum não é para isso. O jejum é para alinhar o nosso coração à vontade de Deus. Para nós nos achegarmos mais, discernirmos mais, entendermos mais, abdicando de alguns prazeres carnais que a gente tem, né? Como pelo paladar e até por uma necessidade legítima que o nosso corpo necessita de comida. E através deste jejum, nós aguçarmos a nossa sensibilidade espiritual e alinharmos, submetermos a nossa vontade à vontade de Deus. E essa vontade visceral que a gente tem, né, de comer, e não é só uma vontade, é uma necessidade. Quando a gente coloca ela no seu devido lugar e fala assim, não, eu preciso de que o meu coração fique mais alinhado com o coração de Deus, eu preciso de ouvir Deus, discernir o Senhor mais claramente. A gente ganha uma sensibilidade espiritual maior. É como se o nosso espírito fosse fortalecido, entendeu? Quando a gente come a comida carnal, né, a gente se sente forte. Não é assim, fisicamente? Pois é o paradoxo. A ausência de comida, o jejum consciente e com oração. Jejum não é dieta, tá, gente? Jejum só é jejum quando ele é feito consciente e em oração, associado à oração, não é dieta, simplesmente deixar de comer. Então o jejum ele caminha junto com a oração. Quando você entra nesse período de abstinência de comida e oração, o seu espírito é fortalecido. Então você começa a discernir mais as coisas espirituais. Então o jejum é uma disciplina que treina o seu espírito, que deixa o seu espírito pronto, como a oração. Então não é uma barganha, é isso que você tem que entender, tá? Não é dar lá, tomar lá, da cá. O jejum não é para isso. Pergunta da Cláudia Lima. Temos que guardar o sábado? Ô Cláudia, nós temos que guardar o 7º dia. A palavra de Deus diz assim, que o Senhor trabalhou durante 6 dias e no 7º dia Ele descansou. Por uma série de questões de calendário, o nosso 7º dia aqui no Ocidente passou a ser o domingo. Nós trabalhamos segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo, tudo para, não é assim? Então, algumas pessoas são mais apegadas ao sábado, como, por exemplo, os adventistas e até o judaísmo, né? No judaísmo, o sabat, o domingo deles é o sábado, né? O 7º dia deles é o sábado. Mas aqui nós temos toda um outro calendário, uma outra convenção disso no Ocidente. Então, nosso 7º dia é o domingo, nós trabalhamos. E o que Deus falou foi isso, vocês vão trabalhar 6 dias e no 7º dia vocês vão descansar. Agora está aí um mandamento que a gente deve sempre reavaliar, porque é tão incrível como a gente é muito... Às vezes a gente apega esse negócio, não tem que ser no sábado, não, é domingo, não tem que ser no sábado, porque Deus falou sábado e tal, mas a gente não guarda nenhum nem outro, né? A gente fica em casa trabalhando para nós mesmos. Eu tenho observado muito como os judeus guardam o Shabat. É totalmente diferente de como os adventistas guardam o sábado, de como o mundo ocidental guarda o domingo. No domingo a gente faz um tanto de coisa para a gente mesmo. E no sábado também muita gente faz coisas para si mesmo. E o Shabat do judeu é totalmente consagrado a Deus, entendeu? Então eles guardam tempo em família, para estarem em família, valorizando a união em família. E ali não tem televisão, não tem celular, não tem nada que se aperte o botão para funcionar. Olha que incrível. Eles passam tempo desse Shabat em volta da mesa. Eles exaltam a figura da mãe. Olha que interessante. Eles agradecem a mãe, eles lêem o Provérbios 31 para a mãe. Eles agradecem a mãe pelo trabalho da mãe, uma valorização da mulher ali no seio da família, que serve a família, porque a mãe serve a família, né? Cozinhando, cuidando, preparando as coisas e tudo. Então eles valorizam a figura feminina, verbalmente, né? E eles se reúnem para estudar a palavra, para orações. Então realmente eles guardam das 6 horas da sexta-feira
às 6 horas da tarde, né? 18 horas da sexta-feira até às 18 horas do sábado. E aí, nesse tempo, família, Deus, Deus e família. E a gente, no nosso ritmo aqui, a gente faz um tanto de coisas. Lava roupa, vai jogar bola, vai visitar o outro. A gente, né? Então, assim, o fato é consagrar o 7º dia para o Senhor. E eu não acho que necessariamente o nosso sábado tem que ser o sábado do calendário, não. Né? Mas o dia do Senhor, o 7º dia deve ser consagrado ao Senhor. Pergunta da Daniela Milani. Você acredita que nós, como igreja, estamos agindo de forma errada com a comunidade LGBT? Bom, eu acho que nós estamos agindo errado em um aspecto. A gente supervalorizou um pecado em detrimento de outros. Então pensa comigo aqui. É pecado um homem se relacionar com outro homem como se fosse mulher, ou uma mulher se relacionar com uma outra mulher como se fosse um homem? Sim, segundo a Bíblia, é pecado. Mas também é pecado adulterar. É pecado ter múltiplos parceiros. Então, por exemplo, tem gente que tem o filho pegador, entendeu? Deita com uma, deita com outra, mas não acho que isso seja pecado. Mas se esse mesmo filho se tornar gay, isso é um pecado mortal. Então a gente coloca, por exemplo, 2 pesos e 2 medidas em pecado. Mas fala, não, mas Helena, mas é um pecado sexual. E quem peca no pecado sexual, peca contra o próprio corpo. Peca 2 vezes, peca contra Deus e peca contra o próprio corpo. Ok, concordo. Mas junto no pecado sexual tem um tanto de outros pecados que não são abordados com a mesma seriedade. Então, por exemplo, adultério continua rolando e todo mundo fica escandalizado no primeiro momento, mas depois aceita o 2º casamento, o 3º, o 4º casamento. A menina vai para a cama com todo mundo antes de casar, e isso é normal. O menino perder a virgindade antes do casamento é normal também. Então, assim, se relativizou os pecados e se supervalorizou outros pecados. Gente, pecado é pecado. Então, se a gente vai tratar de pecado, vamos tratar de pecado. E agora, vamos combater primeiro o nosso pecado, né? E outra coisa, a gente fica dando muita ênfase no pecado. Por que as pessoas estão buscando saciar os seus desejos no lugar em que desagrada a Deus? Porque não estão conhecendo a Deus. Então, nesse aspecto, a igreja está falhando, porque nós não temos vivido o evangelho que pregamos. É tudo um arranjo religioso, porque é impossível, gente. É impossível a gente ter um encontro definitivo com Jesus, entender a graça de Deus, entender o amor de Deus e ter a esperança no que está por vir, sem isso afetar diretamente a maneira como a gente lida com o pecado, e a começar no nosso. Então tem muita gente ocupada com o pecado do outro, mas não está combatendo o próprio pecado. Então nisso a gente tem falhado, sim. A gente está muito preocupado com o pecado de homossexualismo, mas não está preocupado com o pecado da mentira, do suborno, do abuso de poder, do abuso de autoridade, do abandono do pobre, do órfão, do necessitado, entendeu? Da má gestão do dinheiro, da idolatria, o amor ao dinheiro. Então, assim, é tudo pecado, gente. Eu não estou passando pano aqui para o homossexualismo, não, ok? O homossexualismo é pecado, é pecado. Então eu que estou falando. A Bíblia diz. Agora, a mentira é pecado. O suborno é pecado. 2 pesos e 2 medidas é pecado. Colocar outras coisas antes de Deus é pecado. Ser infiel na sua aliança de casamento é pecado. Transar do casamento é pecado. Então, se vamos falar de pecado, vamos falar de todos. É isso que eu penso. Pergunta da Ana Luísa Silva. Esposa de pastor precisa ser pastora? Não, ela não precisa ser pastora, mas certamente ela precisa ter um coração pastoral. Vamos ver se você me entende. Você não precisa de desempenhar as funções de uma pastora. Você não precisa de estar todo o tempo ao lado do seu marido, trabalhar com aconselhamento, trabalhar com cuidado de ovelha, ir nos velórios que o seu marido faz, ir nos casamentos, em todos os casamentos que o seu marido faz, estar com ele todo o tempo, ter um trabalho com mulheres na sua igreja. Não, eu acho que isso é individual. Agora, eu acho que Deus não reúne um casal para mandar cada um para um lado. Eu acho que a gente deve trabalhar em harmonia. Então, a esposa de pastor não tem que ser pastora, mas a esposa de pastor tem que ter um coração pastoral no sentido de acolher o chamado do marido e se tornar a sua principal apoiadora.
Você não tem que cuidar de ovelhas, mas você precisa de cuidar do seu marido e da sua casa, dando a ele o suporte para que esse homem desempenhe positivamente o seu chamado pastoral. Então ela não tem que ser uma pastora, mas ela não pode se tornar uma pedra de tropeço no caminho pastoral do pastor, entende? Amaldiçoando o pastorado, se rebelando, não querendo acompanhar o marido em nada. Isso vai dar ruim, isso vai dar problema, né? Deus nos uniu em casamento para um apoiar o outro. Então, eu não sei se é o seu caso, se você às vezes está vivendo um conflito, porque o seu marido é pastor, mas você não se sente apta para fazer as coisas que uma pastora faria na sua igreja, né? Então, antes de mais nada, seja a principal apoiadora do seu marido porque você o ama e você o quer ver feliz. Se ele fosse um médico, você não ia apoiar? Se ele fosse um fisioterapeuta, você não iria apoiá-lo? Então, apoie o seu marido por ele ser um pastor, né? Se ele tem esse suporte em casa, ele vai desempenhar bem o seu pastorado. Agora, conversa também com o seu marido, porque seria legal ele entender o seu chamado, né? Às vezes ele vê, por exemplo, você cuidar da casa, cuidar dos filhos, cuidar da família como um suporte que ele precisa. Às vezes os maridos pastores também se sentem pressionados. Ah, mas a sua mulher não é pastora? Não é e não tem que ser. Eu conheço muitos pastores cujas as esposas não são pastoras e eles são muito bem sucedidos no chamado pastoral. Por quê? Porque eles têm uma auxiliadora idônea do lado deles, que segura as cordas, que é boa conselheira, que absorve bem quando ele chega em casa exausto, debaixo de uma pressão muito grande, de uma história triste que ele teve que atender no gabinete. Ela mantém a casa em ordem, os filhos caminhando no caminho do Senhor. Eu acho que não tem que ser, não, mas ela tem que ter um coração pastoral. E assim, nós terminamos o nosso Entre a Gente. Eu espero que tenha sido útil para você, que você tenha sido esclarecido nas suas dúvidas. Se você gostou do programa, deixa o seu joinha. Se não se inscreveu ainda, se inscreva que dá tempo. Gente, é facinho. Se inscreve aí agora, vai. Fica aí, acione o sininho aí para você receber as notificações sempre que surgir uma coisa nova aqui no YouTube. E se você não está gostando, se você tem alguma sugestão ou queixa, deixa aí nos comentários, gentilmente, tá? E a gente se encontra no próximo Entre a Gente.